A luz do salão refletia nos talheres como pequenas lâminas de lua, quando o clique metálico da maleta se abriu no balcão de madeira já marcado pelas noites. O som abafado das conversas morreu de súbito. O gelo nos copos tilintou sozinho, como se tivesse consciência do que acontecia. Lívia sentiu o ar-condicionado cortar a pele de suas mãos, a direita tremendo perto do peito, a esquerda agarrada ao avental vermelho para não fraquejar. Do outro lado, Eduardo Vasconcelos, terno cinza impecável, olhar derramado num pedido que ele não sabia fazer, deixou à mostra pilhas de dinheiro que contrastavam com as paredes de azulejo antigo, gastas de história. Te dou R$1 milhão se aceitar ter um filho meu. Sem envolvimento, apenas um acordo. Ela prendeu a respiração e, antes que o coração descompassado traísse sua coragem, falou baixo, mas firme, como quem sabe onde se planta a própria dignidade. O senhor pode comprar tudo, menos o direito de ser pai. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal para não perder reviravoltas emocionantes como esta. Horas antes, o ar do restaurante era outro. Um vapor quente com cheiro de alho e manteiga subia da chapa, misturando-se ao odor cítrico do produto de limpeza recém-passado no chão de ladrilho. Lívia movia-se nesse universo como uma peça silenciosa e essencial. O tecido áspero do avental vermelho era sua segunda pele. O som dos seus sapatos no piso, um ritmo constante e disciplinado, quase inaudível sob o zumbido das conversas e o tilintar dos copos de cristal sendo polidos por seu Nivaldo. Ela deslizava entre os dois mundos. Na cozinha, o calor, os gritos curtos do chefe, o bater metálico das panelas. No salão, o ar-condicionado frio, a música ambiente baixa, o brilho dourado da iluminação sobre as toalhas de linho branco. Sua função era ser a ponte, e pontes não são notadas, apenas usadas. Com as mãos alinhava um garfo que estava 1 milímetro fora do lugar. Com os olhos, captava o exato momento em que um cliente terminava seu copo de água, antes mesmo que ele precisasse procurar por alguém. Ela via o vinco de preocupação na testa de Marisa ao lidar com a mesa 12, o cansaço nos ombros de seu Nivaldo no fim do turno, a ansiedade de Cadu balançando a chave da moto, esperando a próxima entrega para bater a meta da noite. Sua rotina era uma coreografia de precisão. Dobrar guardanapos em leques perfeitos, conferir se a adega mantinha a temperatura exata, sentir com a ponta dos dedos se um prato estava quente o suficiente para ser servido. Em um momento de pausa, encostada no balcão de serviço, tirou do bolso do avental um pequeno papel amassado, uma receita médica. Os olhos dela percorreram os nomes dos medicamentos e, por um segundo, a máscara de eficiência se desfez. A conta do antibiótico da mãe pesava mais que qualquer bandeja. Dobrou o papel com cuidado, guardando a preocupação de volta no bolso, junto com a caneta e o bloco de notas. O rosto recompôs-se, pronto para o próximo ato. Um homem de blazer bege na mesa 7 estalou os dedos no ar, sem sequer levantar o olhar do celular. O som cortou o ambiente como uma pequena ofensa. Lívia aproximou-se, o corpo ereto, sem pressa nem lentidão. Pois não, senhor. Sua voz era neutra, um instrumento de trabalho. Ele apontou para o copo vazio, um gesto que dizia, faça o seu trabalho, sem precisar de palavras. Ela o serviu com a mesma elegância que serviria a um rei, o bico da jarra de cristal, parando a exatos 2 centímetros da borda do copo, sem derramar uma única gota. Ele não agradeceu. Ela não esperava que o fizesse. Era parte do cenário, como a cadeira em que ele se sentava. Ela via tudo. Via a mancha de batom quase invisível na taça que voltou da mesa 4. Ouvia o suspiro de alívio de um casal jovem ao conseguir pagar a conta. Percebia a tensão no maxilar de um executivo jantando sozinho, provavelmente fechando um negócio ruim pelo telefone. O restaurante era um palco de pequenas vidas, e ela era a observadora onipresente, a engrenagem que permitia que o espetáculo continuasse sem sobressaltos. Sua dignidade não estava em ser vista, mas em fazer com perfeição o que ninguém via ser feito. Era a ordem no caos, a calma na urgência. O sino suave da porta de entrada tocou, mas desta vez o som pareceu diferente, mais denso, mais pesado. O ar do salão mudou de pressão. O maître, que antes conversava com um garçom, endireitou a coluna subitamente. As conversas não pararam, mas perderam o volume, como se um maestro invisível tivesse baixado a intensidade da orquestra.
Um nome foi sussurrado perto do caixa, passando de boca em boca como um segredo elétrico. Vasconcelos. E então, ele entrou. O mundo de Lívia, até então regido pelo ritmo controlado de suas próprias mãos, estava prestes a ser interrompido. Eduardo Vasconcelos não caminhava, ele deslocava o ar. O terno cinza de um tecido que parecia absorver a luz ambiente em vez de refleti-la, movia-se com ele como uma armadura moderna. No pulso esquerdo, um relógio de platina capturou um brilho discreto, um sol em miniatura marcando um tempo que parecia pertencer apenas a ele. Não olhou para os lados, não procurou rostos. Seus olhos varreram o salão com a eficiência de quem avalia um ativo, e seu corpo seguiu o maître, como se a trilha à sua frente fosse um direito de passagem natural, não uma cortesia. Os outros garçons recuaram instintivamente, um balé silencioso de deferência. Ele escolheu a mesa junto à janela, a maior e mais isolada, que oferecia uma vista panorâmica da cidade molhada de chuva. Sentou-se e o mundo exterior pareceu encolher, tornando-se um mero cenário para sua presença. O maître postou-se ao seu lado, tenso, mas Eduardo o dispensou com um gesto mínimo da mão, um movimento que era ao mesmo tempo comando e demissão. Foi quando seus olhos pousaram em Lívia, que se aproximava com o bloco de notas na mão, seu passo medido e sem hesitação. Ela parou a uma distância protocolar, o corpo ereto, o olhar focado no trabalho, não no homem. Ele não a olhou. Seus dedos tamborilaram uma única vez sobre a toalha de linho enquanto lia o cardápio, embora fosse claro que ele já sabia o que queria. Sua voz, quando veio, era baixa e ressoava com uma calma que impunha mais respeito que qualquer grito. Um Tournée dos Rossini, Ponto Bleu, e o Chateau Margaux, safra 2009. As palavras saíram precisas, técnicas, um pedido que era também uma declaração de conhecimento, uma barreira de jargões para manter o mundo a uma distância segura. Lívia anotou, a caneta deslizando sem tremer. Por um instante, ela permaneceu em silêncio, a ponta da caneta pairando sobre o papel. Então, ergueu levemente o rosto e sua voz soou clara, sem ser alta. Uma excelente escolha, senhor. Apenas uma observação, se me permite. A de 2015, mais jovem, ofereceria um contraste de acidez que talvez valorizasse mais o prato. É uma sugestão do nosso sommelier para esta noite. Ele via o avental vermelho, o cabelo preso num coque simples, a ausência de joias, mas ouvia uma competência que não se encaixava na imagem. A armadura dele, feita de controle e previsibilidade, havia sofrido uma fissura minúscula, quase invisível. Ele dependia que o mundo seguisse seu roteiro, e aquela mulher tinha acabado de improvisar uma nova linha. Ele recostou-se na cadeira, um movimento lento, quase imperceptível. Um leve aceno de cabeça foi sua resposta. Faça como recomenda. A frase era uma concessão, mas dita como uma ordem. Lívia apenas assentiu, anotou a mudança e se retirou com a mesma discrição com que chegara. Enquanto se afastava, sentiu o peso do olhar dele em suas costas, um olhar que não era mais de indiferença. Naquele instante eu ainda não sabia, mas aquele breve silêncio era o som de dois mundos colidindo, e a força do impacto mudaria tudo. A chuva fina batia no vidro como uma percussão discreta, um ritmo constante para a atenção silenciosa que se instalara na mesa de Eduardo Vasconcelos. Ele observava Lívia mover-se pelo salão, um estudo em eficiência contida. Ela não flutuava, ela se ancorava em cada passo, cada gesto preciso. Servia a mesa ao lado, a de número 8, com uma economia de movimentos que beirava a arte. O modo como inclinava a garrafa de vinho, a forma como seu pulso girava para evitar a última gota, tudo era executado com uma maestria que o dinheiro dele comprava, mas não compreendia. Ele, um homem habituado a decifrar balanços e prever mercados, encontrava-se diante de um valor que não sabia calcular. O catalisador da noite veio de onde menos se esperava. O homem de blazer bege, na mesa 7, impaciente e visivelmente irritado com uma chamada telefônica, fez um sinal brusco para Lívia. Quando ela se aproximou, ele falou alto o suficiente para que a mesa de Eduardo pudesse ouvir, um desdém velado em cada sílaba. O serviço hoje está lento, e um pouco de simpatia não faria mal a ninguém por aqui. Ele não olhou para ela ao dizer. As palavras foram lançadas ao ar, como se ela fosse parte da mobília. Lívia não moveu um músculo do rosto. Sua postura permaneceu impecável. Lamento que sua experiência não esteja à altura, senhor. Posso ajudar em algo mais?
A voz dela era um rio calmo, sem correntezas de irritação ou submissão. Foi então que Eduardo interveio. Seu movimento foi suave, quase casual, mas carregado de uma intenção performática. Ele retirou da carteira uma nota de R$ 100, dobrada com precisão, e a colocou sobre a pequena bandeja de prata que Lívia segurava. O gesto foi público, deliberado. Seus olhos encontraram os dela, um desafio silencioso por trás de uma falsa generosidade. Talvez isso ajude a treinar o sorriso, ele disse a voz baixa, mas cortante como vidro moído. A frase não era para o homem do blazer, era para ela. Um teste, uma demonstração de poder para reafirmar a ordem natural do seu mundo. O tempo no salão pareceu esticar. O som dos talheres distantes, o murmúrio das conversas, tudo se desvaneceu. A câmera invisível do restaurante focou naquele pequeno drama. Lívia olhou para a nota sobre a prata. Por um segundo, seu peito subiu e desceu numa respiração profunda. A única concessão à tempestade que se formava por dentro. Seus dedos, firmes, tocaram a nota, não para pegá-la. Com a ponta do indicador, ela a empurrou delicadamente para fora da bandeja, fazendo-a deslizar de volta para a toalha de linho, ao lado da mão dele. Ela ergueu o olhar e, pela primeira vez, não havia o filtro do protocolo. Havia uma clareza límpida, uma força que não precisava de volume. Aqui, senhor, o sorriso não se compra. Sua voz permaneceu no mesmo tom profissional, mas cada palavra pousou no ar com o peso de uma verdade inegociável. É parte do serviço, não da humilhação. E perto da porta de serviço, Cadu, que já montava em sua moto mentalmente, parou de balançar a chave. O capacete pendurado em sua mão balançou uma última vez e ficou quieto. O silêncio deles era um coro, uma confirmação da injustiça e da grandeza da resposta. Eduardo não se moveu. Seus olhos permaneceram nos dela, a surpresa dando lugar a algo mais complexo, algo que ele não conseguiu nomear. Ele, que movia fortunas com uma assinatura, acabara de ter sua moeda mais poderosa recusada publicamente. A nota de R$ 100 sobre a toalha branca parecia agora pequena, vulgar, um testemunho de seu erro de cálculo. Sem esperar por uma resposta, Lívia virou-se com a mesma elegância contida de antes e continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Seu passo era firme, suas costas retas. Ela não venceu uma batalha, apenas se recusou a lutar com as armas dele. Mas o silêncio de uma dignidade afirmada reverbera mais alto que qualquer nota de papel, e o eco daquele som ficaria entre eles, esperando o momento de ser cobrado. A harmonia do salão se desfez num instante, não com um estrondo, mas com um silêncio eletrônico. O zumbido baixo dos terminais de pedido morreu. A pequena impressora térmica na estação de serviço, que antes cuspia comandas num ritmo frenético, emudeceu. As telas dos caixas piscaram uma última vez e se apagaram, tornando-se retângulos de vidro preto e inerte. Por um segundo, o único som foi o da chuva contra a janela e o murmúrio confuso dos clientes. O sistema tinha caído, totalmente. O coração do restaurante parou de bater. O caos que se seguiu foi imediato e desordenado. O maître, um homem de gestos habitualmente fluidos, tornou-se rígido, o rosto pálido. Ele batia os dedos na tela escura, como se pudesse ressuscitá-la pela força da insistência. Garçons pararam no meio do salão, bandejas na mão, sem saber para onde ir. Da cozinha, a voz do chefe soou, primeiro confusa, depois irritada. — Onde está a comanda da mesa 9? Estou com um filé no fogo. Marisa olhou para Lívia, os olhos arregalados em pânico mudo. O navio estava sem leme, e a tempestade era iminente. Da sua mesa, Eduardo Vasconcelos observou a desordem com uma impaciência crescente. Sua mandíbula se contraiu. Ele, um homem que comandava redes globais de logística com um clique, estava preso num colapso analógico. Sua primeira reação foi de desprezo. Puxou o celular, talvez para ligar para alguém, para resolver, para punir, mas percebeu a futilidade do gesto. Seu poder era irrelevante ali. Ele olhou para o maître, que agora gesticulava de forma errática para um técnico ao telefone, a voz subindo uma oitava. Amadorismo. Era a única palavra que lhe vinha à mente. Mas então seu olhar encontrou Lívia. Ela não estava correndo, não estava paralisada. Por um instante ela ficou completamente imóvel perto da estação de serviço, os olhos fechados, como se estivesse apenas ouvindo, uma respiração profunda. E então, ela se moveu.
Seu primeiro gesto foi pegar um maço de blocos de comanda de papel de uma gaveta inferior, um suprimento de emergência que ninguém lembrava existir. Com uma caneta, ela rasgou a primeira folha e caminhou até a mesa mais próxima, onde um casal esperava ansiosamente. Sua voz era baixa, mas cortava o ruído da ansiedade. Boa noite. Tivemos um problema técnico, mas seu pedido será anotado manualmente. O que gostariam? Ela não pediu desculpas efusivas. Ela ofereceu uma solução. Em menos de 1 minuto, ela havia criado um sistema. Entregou um bloco a Marisa com uma instrução curta. Numere as mesas no topo de cada folha. Uma via para a cozinha, uma para o bar, uma fica com você. Ela foi até a passagem da cozinha e falou com o chefe, a voz firme, mas respeitosa. Chefe, as comandas virão à mão a partir de agora. Vou organizar a fila por ordem de chegada. Um aceno de cabeça para seu Nivaldo indicava para ele focar em manter os copos dos clientes cheios. Um olhar rápido para Cadu, perto da porta, transmitiu uma mensagem clara. Acalme quem está esperando. Ela se movia entre as mesas. Uma coreografia de eficiência silenciosa. A caneta dançando sobre o papel, sua memória fotográfica recuperando pedidos feitos minutos antes do colapso. O teste final veio quando um garçom mais novo, nervoso, pegou o prato errado da cozinha. Ele se dirigia à mesa de Eduardo. Antes que ele desse 2 passos, a voz de Lívia o interceptou sem alarde. Paulo, esse é o da mesa 12. O do senhor Vasconcelos é o próximo, com o sal Maldon finalizado na hora. Ela nem precisou olhar para o prato. Ela sabia. O garçom parou confuso e voltou para a cozinha. Eduardo recostou-se na cadeira. A irritação em seu rosto havia se dissipado, substituída por uma expressão de análise intensa. O maître suava, correndo de um lado para o outro. Os clientes reclamavam, e aquela mulher com um avental vermelho e um bloco de papel era o único ponto de ordem em todo o universo do restaurante. Ela era o sistema. Enquanto passava perto do pequeno escritório da gerência para pegar mais canetas, Lívia parou por uma fração de segundo. O maître estava lá dentro, gritando ao telefone. Mas não foi isso que a deteve. Foi um cheiro, um odor acre, quase imperceptível sob o aroma de comida e pânico, de plástico superaquecido. Seus olhos se fixaram na fresta sob a porta, de onde vinha não apenas o cheiro, mas um calor sutil. Enquanto todos lutavam contra os sintomas da crise, só ela havia encontrado o foco da febre. O cheiro era o fio solto, um odor químico, acre, de plástico queimando lentamente, escondido sob o aroma de alho e pânico. Vinha da fresta sob a porta do pequeno escritório do gerente, uma onda de calor sutil que denunciava a febre por trás do colapso. Lívia parou, a respiração suspensa. O problema não estava no sistema. O problema era físico. Estava ali. Eduardo Vasconcelos, da sua mesa, viu a pausa dela. Viu a mudança em sua postura, o foco que se estreitou de repente, como uma lente se ajustando. Ela não olhava mais para as mesas ou para os colegas. Olhava para aquela porta fechada. Ele se inclinou para a frente, um movimento mínimo, a curiosidade superando a impaciência. Lívia se moveu. Seus passos eram rápidos, mas sem ruído. Ela interceptou o maître, que gesticulava descontroladamente ao telefone. Senhor Antunes, ela disse, a voz baixa e firme, preciso da chave do escritório. Agora. Ele a dispensou com um aceno irritado, o rosto vermelho de estresse. Estou resolvendo, Lívia, volte para o salão. Ele não a ouviu. Ele não sentiu o cheiro. Ela não insistiu. O ajuste foi instantâneo. Seu olhar varreu o balcão de serviço, procurando por seu Nivaldo. Ele estava perto da adega, polindo copos com uma calma que era sua própria forma de resistência. Lívia se aproximou dele, o corpo bloqueando a visão dos outros. Nivaldo, a chave mestra, a do escritório. Ela não precisou explicar. Ele viu a urgência nos olhos dela. Uma urgência que não era pânico, mas certeza. Ele tirou um molho de chaves do bolso do avental, separou uma, de latão, e a colocou na mão dela. Um pacto de confiança selado em silêncio. Com a chave na mão, ela caminhou até a porta do escritório. Eduardo a seguiu com o olhar, cada passo dela, uma peça de um quebra-cabeça que ele começava a montar. Ela girou a chave, abriu a porta e foi engolida por uma baforada de ar quente e fumaça fina. Lá dentro, o caos tinha uma fonte. Um pequeno rack de servidores enfiado sob a mesa zumbia de forma doentia. Uma das ventoinhas de refrigeração estava parada, coberta de poeira.
Ao lado, um filtro de linha barato, sobrecarregado, estava com uma das tomadas derretendo a origem do cheiro. Ela não hesitou. Primeiro, desligou o interruptor principal do filtro de linha, cortando a energia. O zumbido morreu. Silêncio. Depois, com a precisão de quem conhece o mapa de um circuito, começou a desconectar os cabos. Roteador, servidor de pedidos, terminal do caixa. Deixou apenas o módem principal e o servidor ligados diretamente a uma tomada de parede que parecia mais segura. Com a mão, sentiu a carcaça de metal do servidor. Fervia. Ela abriu a pequena janela do escritório, deixando o ar frio e úmido da chuva entrar. Pegou um pequeno ventilador de mesa que estava num canto, ligou-o em outra tomada e apontou o fluxo de ar diretamente para as aberturas de ventilação do servidor. Ela ficou ali por 60 segundos, que pareceram 1 hora, apenas observando, o ar quente sendo deslocado, o cheiro de plástico diminuindo. O metal começando a esfriar sob o sopro constante do ventilador. Quando voltou ao salão, o ambiente era o mesmo. Tensão, confusão. O maître ainda estava ao telefone, mas Eduardo a viu sair. Viu o rosto dela, sereno, concentrado. Ela não disse uma palavra, apenas caminhou de volta para a estação de serviço. E então, aconteceu. Uma luz verde piscou no terminal principal. Depois outra. A tela do caixa se iluminou com o logotipo do sistema. A impressora térmica na cozinha cuspiu uma comanda com um zunido agudo, que soou como um tiro de largada. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a equipe. Marisa olhou para Lívia, os olhos cheios de uma admiração que era quase reverência. O maître desligou o telefone, o rosto uma máscara de confusão e alívio. A ordem havia sido restaurada. Eduardo Vasconcelos assistiu a tudo. Ele viu a hipótese, o teste, o ajuste e a validação. Ele viu a lógica pura em ação e entendeu. Ela não tinha apenas seguido um protocolo. Ela tinha diagnosticado a doença e realizado a cirurgia, enquanto todos os outros tentavam tratar a febre. Minutos depois, Lívia se aproximou da mesa dele. Em suas mãos, a garrafa de Chateau Margaux, safra 2015. Seus movimentos eram os mesmos de antes, elegantes, contidos, mas o espaço entre eles havia mudado. A hierarquia havia se dissolvido. Ela apresentou o vinho, a voz no mesmo tom profissional de sempre. Como eu havia sugerido, senhor, a acidez mais jovem vai valorizar o prato. Foi naquele instante, enquanto o som do vinho era servido na taça de cristal, que o rótulo que ele havia colocado nela se desintegrou. Ela deixou de ser um instrumento, um meio para um fim, uma peça no cenário dele. Naquele silêncio, enquanto a cidade chovia lá fora e o restaurante voltava a respirar, Lívia se tornou para ele o centro de tudo. A noite recomeçou a respirar em torno deles, um organismo voltando à vida. O som dos talheres contra a porcelana, antes uma cacofonia de ansiedade, agora era uma melodia suave e ordenada. O restaurante havia reencontrado seu pulso, e o crédito por isso estava ali, de pé, ao lado da mesa dele, segurando uma garrafa de vinho como se fosse apenas mais uma noite. Eduardo observou a mão dela firme ao redor do gargalo e depois o rosto, sereno sob a luz amarelada. A hierarquia entre eles havia se evaporado junto com a fumaça do escritório. Restava um silêncio denso, carregado de curiosidade. Ele limpou a garganta, um som pequeno no vasto espaço que ela havia reordenado. A pergunta que ele fez não era a de um cliente para uma garçonete, era a de um estrategista para outro. Você sempre enxerga a causa, não o sintoma? A voz dele era mais baixa, despojada da armadura de antes. Lívia terminou de servir o vinho, o líquido vermelho girando na taça com uma precisão hipnótica. Ela colocou a garrafa sobre a mesa, o rótulo perfeitamente alinhado para ele. Seus olhos encontraram os dele, diretos, sem deferência nem desafio. Evita que o problema se repita. A resposta foi curta, uma declaração de princípio, não uma confissão pessoal. Ela não lhe daria acesso ao seu mundo, apenas à sua lógica. Ele assentiu lentamente, o olhar perdido por um instante na dança do vinho na taça. O que ele via ali não era apenas a bebida, era o reflexo de seus próprios erros recentes, ampliados pela clareza dela. Ele havia passado meses tratando febres, jogando dinheiro em sintomas, tentando comprar uma cura para um mal que ele nem sequer havia diagnosticado. Eu passei o último ano tentando consertar os sintomas, ele admitiu, a voz quase um murmúrio, não para ela, mas para si mesmo.
comprando soluções. Nenhuma delas funcionou. A vulnerabilidade em sua fala era controlada, um reconhecimento de falha, não um pedido de compaixão. Era a confissão de um rei que descobre que seu ouro não pode mover montanhas, apenas comprar a areia ao redor delas. Lívia permaneceu em silêncio por um momento, permitindo que a confissão dele ocupasse o ar. Ela não ofereceu conforto, ofereceu compreensão, uma verdade espelhada na dele. Às vezes a solução certa não está à venda, ela disse, a voz mantendo o mesmo tom neutro, mas carregada de um peso que ele agora entendia. Ela custa outro tipo de coisa. Naquelas palavras, ele ouviu o eco de uma experiência vivida, não de uma filosofia lida. Ela também pagava seus próprios custos em uma moeda que ele mal começava a compreender. Ele a encarou, a análise em seu olhar dando lugar a um respeito genuíno. A mulher à sua frente não era apenas competente, ela era íntegra, uma qualidade que ele encontrava com frequência em seus contratos, mas raramente nas pessoas. Ela havia se recusado a vender um sorriso, um filho e até mesmo sua própria história. Ele se inclinou para a frente, as mãos repousando sobre a mesa, um gesto que diminuía a distância física entre eles, mas mantinha a formalidade. O tom de negócios voltou à sua voz, mas era um negócio diferente agora, um de parceria, não de aquisição. Eu tenho uma fundação, ele começou, as palavras escolhidas com cuidado. Um projeto de reestruturação educacional. Está estagnado há 6 meses, afundado em burocracia, relatórios inúteis e falta de visão. As pessoas que contratei são especialistas em seguir o manual. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Eu não preciso de mais ninguém para seguir o manual. Preciso de alguém que o reescreva, alguém que encontre a falha no sistema, não a queixa no formulário. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos antes calmos agora calculavam. Ela entendia a oferta implícita. A proposta não era sobre dinheiro, era sobre função. Ele não estava oferecendo um cheque, estava oferecendo um problema complexo, um quebra-cabeça que exigia exatamente o tipo de mente que ela havia acabado de demonstrar ter. Quero que você gerencie o projeto, ele disse, a frase aterrissando no ar entre eles, clara e sem rodeios. Comece amanhã. Aceitar significava abrir uma porta que ela havia jurado a si mesma manter fechada, a porta da dependência, da exposição. Ela sentiu o peso da escolha, a liberdade e o custo contidos naquela proposta. O olhar dele não a pressionava, apenas esperava, reconhecendo que a decisão pela primeira vez era inteiramente dela. A chuva lá fora havia se transformado numa garoa fina, um véu líquido que embaçava as luzes da cidade e silenciava o mundo. Dentro do restaurante, a maioria das lâmpadas estava apagada, deixando o salão mergulhado numa penumbra quente, quebrada apenas pela luz de serviço que vinha do bar. O som era mínimo, o zumbido distante de um refrigerador, o gotejar lento de uma torneira mal fechada na cozinha. O cheiro de café recém-passado se sobrepunha ao de comida, um aroma de fim de expediente, de conversas que se estendem para além do tempo. Lívia retornou da cozinha, não como garçonete, mas como alguém que ocupa um espaço que agora também é seu. Trazia nas mãos 2 xícaras brancas, simples, sem pires, o vapor subindo em espirais lentas. Colocou uma diante de Eduardo, na mesa junto à janela, e segurou a outra com as 2 mãos, sentindo o calor se transferir para sua pele fria. Ela não se sentou. Permaneceu de pé, ao lado da mesa, olhando para o vidro, onde as gotas de chuva desenhavam trilhas verticais e efêmeras. A oferta de emprego dele pairava no ar entre eles, uma ponte suspensa que nenhum dos dois ousava atravessar ainda. Eduardo não a pressionou. Apenas observou o modo como ela segurava a xícara, como se fosse uma âncora. O silêncio se esticou, não tenso, mas expectante, como a pausa de um músico antes da nota mais importante. Foi ela quem o quebrou, a voz pouco mais que um sopro, dirigida mais à janela do que a ele. Houve uma época, ela começou, os olhos fixos num ponto da cidade molhada, em que eu passava as noites ouvindo bips, sons eletrônicos constantes, um para o coração, outro para a respiração. Ela fez uma pausa, o vapor da xícara embaçando o ar perto de seu rosto. A gente aprende a diferenciar as frequências. O bip que diz estou estável e o que diz estou lutando. O pior som, no entanto, não é o do alarme. Era a explicação para tudo, para a faculdade trancada,
para a competência feroz, para a recusa em vender o que não tinha preço. Eduardo não se moveu. Seus dedos, que antes tamborilavam com impaciência, agora repousavam imóveis ao lado de sua própria xícara intocada. Ele não disse "eu sinto muito", não ofereceu um conselho vazio, ele apenas a escutou. E em seu olhar não havia pena, mas um reconhecimento profundo, a solidariedade silenciosa de quem também conhece o som de máquinas e o peso do silêncio que se segue. Ele desviou o olhar dela, encarando sua própria xícara como se lesse um relatório complexo em sua superfície escura. Sua mão se ergueu não para tocá-la, mas para traçar uma linha invisível na madeira da mesa. "A minha..." ele começou, a voz áspera, como se atirasse de um lugar fundo e empoeirado. Não fazia som algum. Era apenas ausência, um espaço vazio na casa que antes era preenchido, um eco onde antes havia voz. Duas solidões que, por um instante, se reconheceram na penumbra. Ela finalmente se sentou na cadeira à frente dele, o gesto fluido, natural. Colocou sua xícara na mesa. O som da porcelana contra a madeira foi a única pontuação naquele diálogo de silêncios. Lá fora, a garoa cessou. O som da cidade, antes abafado, retornou aos poucos, distante e suave. As luzes dos carros que passavam na rua molhada projetavam sombras longas e passageiras dentro do salão. Eles ficaram ali, sem beber o café, enquanto ele esfriava, apenas partilhando o mesmo ar, a mesma quietude. O vapor das duas xícaras subia e se encontrava no meio da mesa, misturando-se antes de desaparecer. O silêncio entre eles não era mais um espaço a ser preenchido, mas um lugar onde finalmente podiam descansar. A notícia não chegou como um trovão, mas como um vazamento de gás, silencioso, invisível, espalhando-se pelos cantos até que o ar se tornasse rarefeito e inflamável. Começou com um murmúrio perto da máquina de café, uma troca de olhares entre Marisa e o novo cozinheiro, uma hesitação no sorriso de seu Nivaldo quando ela lhe desejou bom dia. Lívia sentiu a mudança na pressão atmosférica do restaurante antes de compreender sua origem. O espaço, antes um refúgio de rotinas previsíveis, agora parecia observá-la, cada superfície polida refletindo um rosto que ela não reconhecia como seu. A fonte da revelação foi banal, quase patética. Um fornecedor de vinhos, ex-aluno de um cursinho preparatório, reconheceu-a de uma década atrás. A memória, atiçada pela presença constante de Eduardo Vasconcelos, transformou-se em fofoca. A história viajou de um celular para outro, ganhando detalhes e distorções, até aterrissar na tela de um blog local de Campinas, faminto por qualquer história que unisse os extremos da pirâmide social. O título era cruel em sua simplicidade: O Segredo da Garçonete, da promessa da medicina à conquista de um bilionário. A matéria era um tecido de meias-verdades, insinuando um plano meticuloso, uma performance de humildade para fisgar um homem poderoso e ferido. A foto que a ilustrava era antiga, tirada de um arquivo universitário. Uma Lívia mais jovem, de jaleco branco, o rosto cheio de uma esperança que agora parecia ingênua, quase fraudulenta. Foi o senhor Antunes, o maître, quem lhe mostrou o artigo. Ele não a chamou à sua sala. Interceptou-a perto da adega, o celular na mão como uma arma. Não havia acusação em sua voz, apenas uma ansiedade burocrática, o medo de que o drama respingasse em seu estabelecimento. Lívia, o que é isto? Apenas um frio profundo, o reconhecimento de uma violação. Seu passado, uma geografia íntima de dor e sacrifício, havia sido saqueado e exposto numa vitrine pública para consumo alheio. Ela não respondeu à pergunta dele. A verdade não cabia naquela conversa, naquele corredor estreito com cheiro de cortiça e produto de limpeza. Seus dedos, metódicos, foram até o laço do avental vermelho em suas costas. Ela o desfez com um único puxão. Dobrou o tecido em um retângulo perfeito, o mesmo gesto preciso com que dobrava os guardanapos de linho. Colocou o avental dobrado sobre uma caixa de vinhos vazia ao seu lado. O ato foi silencioso, definitivo. "Eu preciso ir para casa", disse ela, a voz baixa, sem tremor. Virou-se e começou a caminhar. Atravessar o salão foi como andar sobre vidro quebrado. As conversas pararam à sua passagem. Os talheres silenciaram. Ela sentiu os olhares em suas costas, em seu cabelo, em suas mãos vazias. Eram olhares que a desnudavam, que a julgavam, que a reclassificavam. Ela não era mais a colega eficiente,
A engrenagem silenciosa. Era um personagem, uma história a ser comentada. Cada passo era um esforço para manter a coluna ereta, para não deixar que o peso daqueles julgamentos a curvasse. Na rua, o barulho da cidade pareceu mais alto, mais agressivo. Os carros, as buzinas, as vozes anônimas, tudo parecia parte da mesma invasão. Em seu apartamento, a quietude era quase violenta. Ela fechou a porta e encostou-se nela, finalmente soltando o ar que prendia. O mundo lá fora havia se reconfigurado ao seu redor. O celular em seu bolso começou a vibrar. Uma vez, duas, três. Mensagens de Marisa, provavelmente com um pedido de desculpas confuso. Ligações do restaurante. E então o nome dele na tela, Eduardo Vasconcelos. A vibração do aparelho contra sua perna era como o toque de um estranho. Ele, sem querer, era o holofote que a havia exposto. Sua tentativa de tirá-la da sombra havia acabado por incendiá-la. Ela tirou o telefone do bolso, desligou-o e o colocou sobre a mesa da cozinha, com a tela virada para baixo. O silêncio que se instalou era o seu único escudo. Ficar significaria se explicar, se defender, lutar para recuperar uma imagem que nunca pediu para ter. Sair significaria abandonar o único pilar de independência que construíra com as próprias mãos. Parada no meio de sua pequena sala, Lívia olhou pela janela. As luzes dos outros prédios eram como 1000 olhos a observando. Sobre uma pequena estante de madeira escura, um velho livro de fisiologia que ela usava para calçar a perna bamba da mesa parecia encará-la. Ao lado dele, esquecido, o bloco de comandas de papel que ela havia usado para salvar o restaurante. Ela ficou ali, imóvel, suspensa entre o peso do passado que ressurgia e a fragilidade do presente que se desfazia, enquanto a cidade lá fora continuava a sussurrar seu nome. A porta do apartamento se abriu sem ruído, revelando o corredor estreito e mal iluminado. Eduardo Vasconcelos estava parado ali, sem o terno cinza, vestindo apenas uma camisa de linho amassada que o despia de sua autoridade habitual. Ele não trazia flores, nem maletas, apenas o peso de sua própria presença. Lívia não o convidou a entrar, simplesmente deu um passo para trás, um recuo que era mais permissão do que boas-vindas. O espaço era pequeno, meticulosamente ordenado. Uma pequena mesa de madeira separava a cozinha da sala, criando uma fronteira natural entre eles. Ele parou do outro lado da mesa, as mãos nos bolsos, como se não soubesse onde mais colocá-las. A luz cinzenta do fim de tarde entrava pela única janela, uma luz neutra que não oferecia conforto nem drama, apenas clareza. O silêncio se esticou, preenchido pelo som distante do trânsito, um zumbido anônimo que tornava a quietude entre eles ainda mais densa. Eu vi a matéria, ele disse por fim. A voz era um instrumento desafinado, despojado de seu timbre de comando. Era o objetivo, não era? Ser visto, ela respondeu, a voz plana, sem acusação, apenas a constatação de um fato. Ela permaneceu de pé perto do fogão, as mãos cruzadas à frente do corpo, uma postura de defesa contida. Ele balançou a cabeça, um gesto lento. Não, o objetivo era tirar você de lá, dar a você o lugar que merece. Ele acreditava naquelas palavras. Era a lógica dele, a mecânica de seu mundo. Identificar um ativo subutilizado e movê-lo para uma posição de maior rendimento. Um sorriso mínimo, sem humor, tocou os lábios dela. Meu lugar? E quem decide qual é o meu lugar, Eduardo? Você? É sempre sobre o que você precisa. Era a única coisa que eu tinha naquele restaurante que era inteiramente minha. Não foi dado, não foi herdado, foi construído. Com cada prato que eu servi, com cada comanda que eu anotei, com cada crise que eu resolvi em silêncio. Você disse para todos naquele salão, para seu Nivaldo, para Marisa, que a minha dignidade estava à venda, que tudo o que eu construí ali tinha um preço de etiqueta. E quando a história vazou, ela só confirmou o que a sua oferta já tinha insinuado, que eu não era uma profissional competente, eu era um projeto, uma alpinista social. Ele, que media o mundo em números e resultados, não tinha uma métrica para o valor que acabara de destruir. Eu não tive essa intenção. Eu penso em termos de soluções. Sou uma pessoa tentando segurar os próprios pedaços, com as próprias mãos. Estou mostrando a você o custo real das suas soluções. Ela fez uma pausa, o olhar fixo no dele, um encontro de duas verdades irreconciliáveis. A verdade dói, mas abre caminho.
Seus olhos desviaram para a estante ao lado da porta, onde um pesado livro de fisiologia, com as bordas gastas, servia de calço para uma pilha de contas. A evidência do mundo que ele nunca entendeu estava ali, silenciosa e eloquente. Ele se virou e caminhou até a porta. A mão dele pousou na maçaneta, hesitando por uma fração de segundo. Ele não olhou para trás. Adeus, Lívia. Ela permaneceu imóvel no meio da sala, o ar subitamente mais leve, mais frio. A ferida estava aberta, exposta à luz cinzenta. Mas pela primeira vez em dias, ela sentiu que podia respirar fundo. O caminho à frente era incerto, mas pelo menos agora era só seu. A porta se fechou com um clique seco, um som pequeno que selou o fim do mundo exterior. Por um longo momento, Lívia permaneceu imóvel no centro da sala, escutando o silêncio que ele deixara para trás. Não era um silêncio vazio. Tinha peso, textura. Era preenchido pelo zumbido baixo e constante da geladeira antiga, pelo gotejar de uma torneira na pia da cozinha, um ritmo lento e familiar que sempre estivera ali, sob o ruído de suas preocupações. O ar cheirava a poeira e ao tecido do sofá, um odor de casa, de refúgio. Seus pés a levaram sem um comando consciente até a cozinha. As mãos que por tantas noites equilibraram bandejas e serviram vinhos caros, agora se moviam com uma nova finalidade. Abriram o armário, pegaram o pó de café, sentiram o atrito dos grãos moídos na colher de metal. A água na chaleira começou a aquecer, primeiro com um murmúrio, depois com um borbulhar suave. Ela não pensava, ela fazia. Cada gesto era um elo numa corrente que a puxava de volta à superfície. O filtro de papel dobrado com precisão, a água quente despejada em círculos lentos, o aroma escuro e amargo que subiu e preencheu o pequeno apartamento. Um perfume que era só seu. Com a xícara quente entre as mãos, ela caminhou até o quarto da mãe. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a respiração dela era um som regular e profundo, o único barulho no cômodo mergulhado na penumbra. Lívia observou o contorno do corpo sob o cobertor fino, o rosto sereno no sono. Não havia drama ali, apenas a constância do cuidado, a razão silenciosa por trás de todas as suas batalhas. Ela ajeitou a ponta do lençol que escapara, um toque leve que não perturbou o sono. O calor da xícara em suas mãos era uma forma de calor que ela podia dar e receber. De volta à sala, a luz de um poste lá fora desenhava um retângulo pálido no chão de tacos gastos. Seus olhos pousaram na pequena estante. O pesado livro de fisiologia, com a capa azul desbotada, ainda servia de calço para a perna bamba da mesa de centro. Um monumento improvisado a um sonho interrompido. Ela se aproximou, agachou-se. Com uma mão, ergueu a quina da mesa. Com a outra, deslizou o livro para fora. O objeto era pesado, denso de conhecimento e de tempo. Ela não o abriu. Passou os dedos pela lombada gasta. Um reconhecimento, não uma despedida. Encontrou um pedaço de papelão dobrado numa gaveta e o colocou sob a perna da mesa, ajustando até que ficasse firme. O livro, agora livre de sua função humilde, foi colocado na prateleira mais alta, não como uma relíquia, mas como parte do inventário. Um fato, não mais um fardo. O impulso seguinte foi claro, físico. No banheiro, o espelho estava manchado nas bordas, a imagem um pouco distorcida. Ela abriu a gaveta do pequeno armário e tirou de lá uma tesoura de costura, de lâminas longas e frias. Não era um instrumento de beleza, era uma ferramenta de corte. Puxou o cabelo para o lado, o comprimento que caía sobre seus ombros. Sem hesitar, posicionou a tesoura. O som do metal cortando os fios foi seco, definitivo. Um estalo no silêncio. Ela repetiu o gesto do outro lado. 2 dedos de comprimento caíram na pia, mechas escuras e sem vida. Ela passou a mão na nuca, sentindo a leveza súbita, o ar frio onde antes havia peso. Não era um ato de vaidade, era uma poda, a remoção do que já estava seco para que a seiva pudesse voltar a subir. Ela limpou os fios da pia, lavou o rosto com água fria e voltou para a sala. A primeira luz da manhã começava a filtrar pela janela, uma claridade cinza e suave que revelava as partículas de poeira dançando no ar. O café na xícara ainda estava morno. Ela se sentou no sofá, o tecido áspero familiar contra sua pele. O apartamento estava em ordem, o livro em seu lugar, a mesa firme, o cabelo mais curto. Ela ergueu a xícara, o vapor subindo em uma espiral fina
e quase invisível contra a luz nascente. Inspirou fundo, sentindo o ar preencher seus pulmões por inteiro. O cheiro era de café e de recomeço. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não pesava. Ele apenas era. A luz da manhã entrava pelas janelas do salão, não em fachos dourados, mas numa claridade branca e difusa que revelava o pó suspenso no ar e as marcas de uso na madeira do piso. O restaurante estava fechado, mas não vazio. A equipe inteira se reunia entre as mesas despidas de suas toalhas de linho, um arquipélago de rostos expectantes num mar de silêncio. Não havia o cheiro de comida, apenas o odor asséptico de limpeza e a fragrância sutil de madeira encerada. Marisa, seu Nivaldo, Cadu, os cozinheiros e os outros garçons estavam de pé, ou sentados nas cadeiras viradas, uma assembleia improvisada e solene. Lívia estava entre eles, não à frente, nem atrás, uma parte do todo. Usava uma blusa simples de algodão escuro, as mãos pousadas uma sobre a outra à sua frente. Observava a poeira dançar na luz, cada partícula uma pequena vida suspensa, sem direção. Eduardo Vasconcelos entrou pela porta de serviço, um acesso que ele nunca usara antes. Não vestia um terno. Usava calças de sarja e uma camisa de botão, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando o relógio de platina que agora parecia apenas um objeto, não um símbolo. Ele parou no centro do espaço vazio, as mãos ao lado do corpo, vulneráveis. Não procurou o olhar de Lívia. Dirigiu-se a todos. Sua voz, sem a acústica da noite e o ruído das conversas, soava diferente, menos ressonante, mais humana. Eu pedi ao Sr. Antunes para reunir vocês, porque o que eu tenho a dizer precisa ser dito a todos. Ele fez uma pausa, o olhar passando por cada rosto. Eu cometi um erro neste lugar, um erro de julgamento que não foi apenas sobre uma pessoa, mas sobre o valor do trabalho de cada um de vocês. Eu agi como se tudo e todos tivessem um preço, e com isso, desrespeitei a dignidade que sustenta esta casa. Em vez disso, ele ofereceu um ato. De um envelope pardo que trazia nas mãos, retirou alguns papéis. Não posso apagar o que fiz, mas posso tentar construir algo no lugar. A partir de hoje, a Fundação Vasconcelos vai instituir um fundo de saúde permanente para este restaurante. Um fundo para custear tratamentos médicos complexos para os familiares diretos de todos os funcionários. As regras serão definidas por um comitê eleito por vocês. A decisão será de vocês. O dinheiro é apenas a ferramenta. O respeito é o propósito. Eu revelei uma parte da sua vida sem a sua permissão e a coloquei numa posição impossível. Ele estendeu o envelope pardo na direção dela. Isto não é um pagamento. É um instrumento, um fundo de custeio integral para que você possa retomar e concluir seus estudos em medicina, quando e onde você decidir. Sem prazos, sem condições, sem nenhuma ligação comigo ou com a fundação. É apenas a remoção de um obstáculo. Viu o cansaço em seus olhos, a sinceridade crua de um homem que finalmente entendeu a linguagem que ela falava. Ela deu um passo à frente, mas não pegou o envelope. Sentiu o peso de todas as suas noites de vigília, o cheiro dos corredores de hospital, o som das máquinas. E sentiu também o chão firme sob seus pés naquele salão. Perdão não é submissão, é reconhecimento de dignidade, a dela e agora a dele também. Eu aceito a sua reparação, ela disse, a voz clara e firme, ecoando no silêncio, mas nos meus termos. Ela olhou para seus colegas, para aquele ecossistema que ela ajudara a salvar. Eu vou continuar aqui por enquanto, e quero fazer parte do comitê que vai gerenciar o fundo de saúde. Quero garantir que as regras sejam justas. Ela voltou o olhar para Eduardo. Depois, quando for a hora certa para mim e para a minha mãe, eu vou voltar a estudar. E usarei esse fundo para isso. A decisão será minha. Não havia vitória ou derrota no ar, apenas um equilíbrio recém-descoberto. Ele colocou o envelope sobre a mesa mais próxima e recuou um passo. O ato final foi silencioso. Lívia se aproximou da mesa, pegou uma caneta do bolso de Cadu e, na primeira folha do documento que estabelecia o fundo, assinou seu nome na linha designada para o comitê de funcionários. Seu gesto foi preciso, a tinta escura marcando o papel. Um contrato de integridade. Eduardo observou. Depois se virou e saiu pela mesma porta de serviço por onde entrou, sem uma palavra de despedida. O som da porta se fechando foi suave, quase imperceptível. A luz da manhã agora parecia mais quente. A equipe começou a conversar, as vozes baixas, processando a mudança.
Lívia permaneceu por um instante junto à mesa. Seus olhos pousaram num pequeno vaso de cerâmica sobre o balcão do bar, onde uma única gérbera branca começava a pender. Ela se aproximou, girou o vaso até que a flor ficasse perfeitamente ereta, a corola branca e limpa, voltada para a luz que entrava. Um pequeno ato de ordem, de beleza restaurada. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Um sorriso contido, sereno, que ninguém viu, mas que iluminou tudo por dentro. Parte 13. Epílogo poético. As luzes da rua entravam pelas janelas de vidro, não mais como testemunhas de um drama, mas como feixes pálidos e sonolentos que desenhavam formas longas no chão polido. O único som era um ritmo baixo e constante, um sussurro circular que parecia emanar do coração de madeira do balcão. Era o som de um pano macio, embebido em óleo de linhaça, deslizando sobre a superfície escura em movimentos lentos e circulares. A mão de Lívia, firme e sem pressa, guiava o tecido, não numa tarefa de limpeza, mas num ritual de devolução. O aroma que subia era antigo e limpo, um cheiro de cera, de tempo e de cuidado, que se sobrepunha a qualquer fantasma de alho ou de vinho derramado. Cada volta do seu pulso era uma respiração. Cada passada do pano era uma sílaba de um monólogo silencioso que ordenava não apenas o espaço, mas a memória contida nele. O mundo lá fora era um zumbido distante, a pulsação de uma cidade que já não lhe pertencia naquela hora, pois ali, naquele gesto repetido, ela criava o seu próprio tempo, um tempo que se media não em segundos, mas na profundidade do brilho que lentamente emergia da madeira. Não era mais o reflexo frio e afiado dos talheres, aquelas pequenas lâminas de lua que anunciavam um corte, uma transação. A luz que agora nascia sob seus dedos era diferente. Era um brilho quente, profundo, que parecia vir de dentro da própria madeira, uma luz que absorvia as sombras em vez de repeli-las, as cicatrizes do balcão, os riscos de facas, as marcas de copos deixados com força demais, as pequenas queimaduras de um descuido antigo não desapareciam sob o óleo. Pelo contrário, elas se aprofundavam, ganhavam um contorno acetinado, tornando-se parte da topografia daquele lugar, como as linhas na palma de uma mão que contam uma vida. A mão dela não apagava as histórias de dor ou de pressa que marcaram aquela superfície. Ela as integrava, dando-lhes uma dignidade que só o tempo e o cuidado podem conferir. O movimento era uma meditação, uma forma de reconciliar o que havia sido com o que agora era, transformando as feridas em veios, a memória da violência em textura. Era a alquimia silenciosa de quem aprendeu que a verdadeira força não está em apagar o passado, mas em lustrá-lo, até que ele se torne parte de uma beleza mais complexa e duradoura. O brilho se espalhou do balcão para o resto do salão, como uma onda de quietude. As cadeiras empilhadas de cabeça para baixo sobre as mesas pareciam animais adormecidos, seus pés de metal apontando para o teto num gesto de rendição pacífica. As taças de cristal alinhadas na prateleira de vidro atrás do bar capturavam a luz distante da rua e a devolviam em pontos luminosos e suaves, como estrelas presas dentro de um aquário. O ar estava parado, mas não pesado. Era um ar que havia sido limpo, não por ventiladores, mas por uma resolução interna. Naquele silêncio, o restaurante parecia respirar com ela. Cada objeto, cada sombra, cada centímetro daquele espaço que um dia fora apenas um local de trabalho, agora era uma extensão de sua própria paz reconquistada. Ela parou o movimento circular, a mão repousando por um instante sobre a madeira morna. Não havia mais nada a provar a ninguém. O avental vermelho dobrado sobre um banco próximo era apenas um pedaço de tecido, não mais uma armadura ou um disfarce. Ela estava inteira, ali, sob a luz fraca, dona não do lugar, mas de si mesma. A madeira respirou finalmente limpa.